Enquanto isso, vamos trazer os destaques, as informações do dia. Informação, inclusive, que chega de Brasília, capital federal. Base aliada do governo federal apresentou um novo projeto de lei das fake news, a chamada PL da censura. A medida dá ao Planalto o poder de impor normas às redes sociais e obriga as plataformas a colaborarem com o executivo na criação de uma espécie de código de conduta, sob o argumento de impedir a veiculação e a divulgação de notícias falsas. Para que as empresas cumpram essas regras estabelecidas, esse projeto cria um sistema de sanções que inclui advertências iniciais, seguidas de multas em caso de reincidência e, como uma última medida, a suspensão temporária das atividades. Vamos chamar os nossos comentaristas, entender um pouco dessa proposta. Luiz Felipe Dávila com a gente aqui no estúdio. Dávila, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Ótima noite a você. Projeto de lei das fake news, ou PL da censura, cada um chama de um jeito, só que em uma nova versão, inclusive contabilizando alguns dispositivos para você punir as redes sociais, as big techs. Chegou a dar uma olhada? Olha, Caniato, boa noite a você, boa noite aos nossos colegas. Esse projeto tem que ser olhado com muito cuidado. Qualquer projeto intitulado PL Fake News chama-se PL da censura. É ter mecanismos de censura. Dessa vez, o projeto contempla uma censura, entre aspas, soft. Como é que seria isso? É o governo fazendo pressão nas plataformas, nas redes sociais e dizendo assim, olha, aqui estão as regras do jogo. Se tiver aqui uma publicação de fake news, você será multado, você será advertido, ou seja, usando os veículos para censurar os seus usuários. Isso é censura, não existe outra palavra para definir o termo deste projeto. Portanto, a base do governo que preza a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, que preza o artigo 5º da Constituição brasileira, que é uma cláusula pétrea, é uma cláusula que não pode ser alterada nem mesmo pelo parlamento por meio de emenda constitucional. Nesta cláusula está garantida a plena liberdade de expressão. E quem comete alguma fake news e isso atinge a outra pessoa, essa pessoa pode recorrer hoje ao nosso Código Penal, que está lá tipificado na lei, já existe lei. Então, o Brasil não precisa de nenhuma lei para censurar a liberdade de expressão e de opinião. Portanto, é bom que o Congresso Nacional discuta o projeto, mas no sentido de engavetá-lo ou derrotá-lo no voto, porque a censura é intolerável numa nação democrática. Pois é, um novo conjunto de regras para, inclusive, deliberar sobre as big techs, as redes sociais, de que maneira elas operariam no Brasil após a aprovação de um projeto como esse. Roberto Mota também com a gente, conectado ao vivo. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Enfim, projeto de lei que prevê a criação de um código de conduta justamente com o objetivo de impedir a proliferação, divulgação de fake news, notícias falsas, enfim. Chama atenção porque criaria, a partir da aprovação e sanção de um projeto desse, um sistema de sanções com advertências, multas em caso de reincidência e até suspensão temporária das atividades. Mota. É o Estado que não consegue suspender as atividades das facções criminosas, quer suspender a atividade de usuários online. Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa querida audiência que não cansa de se espantar. Disseminação de notícias falsas é um termo novo, rebuscado, para uma prática muito antiga, a prática de espalhar mentiras, boatos e calúnias. É uma prática tão antiga quanto a política. Só que, até pouco tempo, essas mentiras, boatos e calúnias eram disseminadas principalmente pela mídia e pelos governos. Nenhum de nós, os comuns mortais, sequer suspeitava que estava ouvindo mentiras. As redes sociais mudaram tudo isso. Agora, nós todos somos produtores de notícia. Nós somos
cidadãos, jornalistas. Qualquer um pode reportar um fato e também qualquer um pode contar uma mentira. Mas os poderosos não aceitam isso. Para essas pessoas iluminadas, só a grande mídia pode dar notícias e a liberdade para mentir tem que continuar sendo monopólio do Estado. O novo projeto de lei das fake news em destaque na abertura de Os Pingos nos Is, sempre convidando para que você continue com a gente nesse programa, muitos assuntos importantes. O Cristiano Beraldo também está com a gente, vai trazer suas leituras e impressões sobre esse novo PL da censura, alguns costumam chamar assim, né, Beraldo? Mas é sempre importante a gente discorrer sobre a intenção, mas também qual seria o departamento que iria determinar o que é fake news, o que é notícia falsa, o que é agressão. Cada empresa, cada Big Tech teria ali a sua comissão da verdade ou teria um órgão ligado, por exemplo, ao Executivo Federal que iria monitorar o que é postado? Todo mundo tem essa dúvida, né? Canhato, é aí que reside o poder. E esse poder é irresistível para essas pessoas que insistem em discutir censura no Brasil. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is, onde a gente ainda tem liberdade para falar sobre todos os assuntos e emitir a nossa opinião de forma livre. Canhato, essa discussão toda, que é uma sequência do PL 2630, que acabou sendo exposto para a população brasileira como um instrumento para criar no Estado um poder excessivo de controle de conteúdo. Porque, no fim, a grande preocupação que existe é em se controlar o que é publicado nas redes sociais, porque o território livre das redes sociais é onde as pessoas podem expressar a sua opinião. E essa opinião, muitas vezes, ela dói àqueles que só estão acostumados em receber aplausos, mesmo que falsos, mas eles preferem os aplausos falsos. Então, essa sinceridade das redes sociais, ela incomoda muita gente. E é por isso que existe esse incômodo, é por isso que o livre pensar, o livre expressar, que foi configurado hoje como uma plataforma essencial, por exemplo, desse novo pensamento de direita que existe no Brasil, por isso ele tem sido tão atacado. E aí, Canhato, eu queria fazer duas extrapolações. Primeiro, sobre quem deveria regular, dizer o que é verdade ou mentira. Isso só é possível a partir do julgamento daquela pessoa que lê. Pode vir quem quer que seja e dizer isso aqui é falso ou isso aqui é verdadeiro. Se eu não me convencer de uma coisa ou de outra, pouco importa aquilo que me foi falado. Por isso, quando você olha a ferramenta do Twitter de notas da comunidade, onde outros usuários não só podem indicar que aquela postagem é falsa, mas inclusive colocar referências, links, textos que remetem à veracidade sobre o fato abordado, você dá os instrumentos necessários para a pessoa discernir, para a pessoa acreditar ou não, se é verdade ou se é mentira aquilo que ela está lendo. E aí, você não precisa, quando se tem esse instrumento, você não precisa de nenhum órgão regulador, nenhum órgão oficial com muito orçamento, com estruturas, cargos, viagens, mordomias, quinquênios, férias, isso e aquilo. Você não precisa de nada disso para dar informação ao usuário. Hoje mesmo, por exemplo, rodou uma notícia dizendo que uma pessoa importante do governo tinha ido a uma sessão de candomblé pedir a queda do dólar. Ao me deparar com essa suposta notícia, estranhei, porque achei que era uma aberração muito extrema. E fui procurar na internet. Em 30 segundos, identifiquei que essa era uma postagem falsa. Ponto, foi suficiente. E aí tem um outro lado, Canhato, só para eu encerrar, eu queria chamar a atenção. Muito mais do que ficar preocupado com censura de opinião, deveriam os senhores e senhoras congressistas estarem preocupados com o tipo de conteúdo
que é exposto para as nossas crianças em portais que se dizem portais de notícia. Eu estou cansado de, ao ler as notícias do dia, em portais cheios de renome, cheios de jornalistas conhecidos que trabalham ali a peso de ouro, no meio daquelas notícias sempre tem uma manchete. Aprenda a fazer esbórnia com seu marido. Eu era casado, larguei minha família e virei homossexual. Sempre tem uma história para destruir o conceito de família, que pega o desavisado, que pega o jovem e a criança, que eventualmente estão ali procurando uma notícia de esporte, uma notícia qualquer, e começam a se deparar com essas notícias de que é tudo normal, que não ter uma família tradicional é o normal, é o aceitável. E aí, Caniato, é a bomba atômica para enfraquecer a nossa sociedade. Eu acho muito mais importante e relevante discutirmos isso do que ficar metendo bedelho na opinião dos outros. Interessantes as reflexões e os comentários do Cristiano Beraldo, também do Mota. Eu vou voltar com o Dávila, que também trouxe um ponto de vista muito interessante. Agora, Dávila, ainda que haja um entendimento de grande parte do Parlamento, da Câmara Federal, que é preciso, que seja necessário criar dispositivos para evitar a proliferação de fake news pelas redes sociais. Eu queria questioná-lo de que forma isso seria feito. Seria uma autocensura da própria rede? Estabeleceria alguns dispositivos para tentar identificar o que pode e o que não pode? Você não acha que isso acaba forçando, inclusive, a rede social a acabar apertando demais a porca e não permitindo que você expresse o seu ponto de vista e a sua opinião? Com certeza, Caniato. Por isso que chama-se PL da censura. Na dúvida, o que vai acontecer? O provedor vai tirar o conteúdo do ar, porque ele não quer incorrer em multa ou em outra forma de punição mais severa de parte do governo. Então, na dúvida, é melhor tirar o conteúdo do ar, porque não tem nada a perder tirar um conteúdo do ar. Hoje, para tirar o conteúdo do ar, é preciso uma ordem judicial. Isso foi estabelecido lá atrás, naquele nosso marco civil da internet. E é assim que deve ser. Se existe alguma coisa ofensiva, alguém entra na justiça e aí, por meio de uma ordem judicial, remove o conteúdo. Agora, remover conteúdo sem ordem judicial apenas por causa de achismo, que eu posso ser punido, eu posso ser castigado, então, portanto, eu vou preventivamente tirar esse conteúdo do ar, isso é censura. Não existe outra palavra para definir isso. E o preocupante, Caniato, não é só o tom do projeto, é no entendimento do contexto. Nós temos a presidente de um dos maiores partidos brasileiros dizendo que nós precisamos mesmo regular a opinião dos outros, porque senão nós vamos perder esta guerra. A esquerda perde essa guerra contra a direita. Isso não existe. Nós acabamos de ter um ministro do Supremo censurando o conteúdo de um livro, mandando retirar o livro. Em que mundo nós estamos vivendo? É um mundo que desrespeita o que está na Constituição, o respeito à liberdade de expressão. É como se as pessoas não tivessem critérios, valores para ler algo e julgar se acredita, se aceita ou não aquilo. É como se fosse uma sociedade de crianças inocentes que esse Estado controlador, esse Estado intervencionista precisa dizer o que é bom e o que é ruim para você consumir, ler ou se informar. Não é assim. Nós precisamos formar cidadãos com pensamento crítico. E nada melhor para formar pensamento crítico do que a pluralidade de ideias, do que o debate de ideias. É isso que nós precisamos, e não de um órgão de Estado para dizer o que é verdade, o que é mentira. Chamar Roberto Mota. Mota, a gente tem discutido projetos de lei que tratam dessas questões, ou pelo menos ideias e manifestações de parlamentares ou de lideranças já há bastante tempo. Você, particularmente, está preocupado com essa situação, com esse projeto?
E para fechar, só para a gente encerrar esse capítulo, o que você espera dos parlamentares do Congresso Nacional, o que a gente pode esperar dos debates, caso essa proposta seja pautada? Eu espero dos deputados resistência. Eu espero que eles chamem esse projeto do que ele é. Um projeto absurdo, autoritário, antidemocrático. É um projeto de censura. É absurdo essa exigência que esse projeto pretende implantar, né? Por trás disso está essa narrativa boba, tola, de exigir uma verificação da verdade para tudo que é postado nas redes sociais. Dizem que é preciso garantir que o que está nas redes é 100% verdadeiro. É óbvio que isso é impossível. A própria imprensa, vez por outra, divulga notícias erradas ou até mesmo mentiras, às vezes acidentalmente, às vezes de propósito. Um dos casos mais recentes e bizarros que influenciou a última eleição dos Estados Unidos foi a do laptop do filho do Joe Biden, um escândalo que estourou às vésperas da última eleição de 2020 e poderia ter significado a vitória do Trump. Um laptop foi descoberto, o laptop pertencia ao filho do Joe Biden, o laptop estava cheio de coisas horríveis que eu não vou nem dizer aqui. A mídia americana, quase unanimemente, disse que se tratava de fake news, que era uma trama produzida pela Rússia em colaboração com Donald Trump. Vocês podem procurar na internet. Grandes jornais americanos afirmaram isso. Passadas as eleições, depois que Biden ganhou, a mídia voltou atrás, bem calminha, silenciosa, admitiu que a história era verdadeira. Há dezenas de exemplos recentes como esse nos Estados Unidos e no Brasil. Desinformação não é um problema novo e muito menos algo que diz respeito unicamente às redes sociais. Desinformação é uma ação constantemente praticada pelo próprio Estado. E essa história de combate à desinformação é apenas um apelido fofo para censura.